Bom dia a todos. Com o quórum da nossa sessão deliberativa, já aproveito a oportunidade para passar a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 12ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata das 2 últimas sessões, sendo ambas aprovadas. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 4390-2022, entre outros, totalizando 5 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 1829-2016, entre outros, totalizando 17 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 19552-2023, aposentadoria retirada de pauta. TC 3002-2023, entre outros, totalizando 19 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente encerra a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão e votação, a ata lida. Como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? Também de acordo, senhor presidente. Também voto no mesmo sentido, aprovada. A coordenação para mais alguma providência? Excelências, antes de adentrarmos na nossa pauta do dia, hoje com a presença do Dr. Gustavo aqui, dirigindo os trabalhos do Ministério Público da Corte, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Assim não... Desculpe. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, então já passamos para a ordem do dia, para a relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, representante do Ministério Público, eu trago hoje para relatar 4 processos de aposentadorias, onde peço para relatar em bloco. E solicito a retirada de pauta do processo TC 21.604/2023, em razão da ocorrência de litispendência administrativa com o processo TC 21.605/2023. Conforme o despacho da DIMOP, que está acostado aos autos. Informo que foram preenchidas as condições necessárias das análises processuais, atendidas as referidas previsões legais, observadas e acatadas as ressalvas elencadas pelo Ministério Público nos processos de servidores estabilizados e admitidos sem concurso público antes da Constituição de 88. Nesse sentido, voto para registrar os atos de aposentadorias e pensões, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade, nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira e remeter os autos para a guarda da documentação. É como voto, senhor presidente. O administrador, doutor Gustavo, por gentileza. Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Renata Calheiros. Com manifestação ministerial, os processos, os votos de Vossas Excelências estão em discussão e votação. Como votarei o conselheiro Alberto? Com relatora, senhor presidente. Eu também, no método, voto com a relatora, tendo em vista aqui a data dos processos. Pode acontecer, da existência daquela situação da tramitação do processo, em que eu apenas vou consignar, doutor Gustavo, meu entendimento que é vencido, tanto no pleno, quanto aqui nesta Câmara, quanto a questão da MM 55 e ou da própria lei orgânica do Tribunal de Contas. E, sendo assim, aprovados os votos da conselheira Renata. Excelência, com a palavra.
Senhor presidente, encerro a pauta. Obrigada. Obrigado, Excelência. Dando continuidade, doutor Alberto, para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, somente informo que havíamos pautado cerca de 12 processos, aproximadamente, para esta sessão, mas devido a algum problema que nós desconhecemos a questão da informática, né, da coisa, só sobrou um, né, pautado. E eu vou relatar esse, então, individualmente, já que não precisa ser em lista, que é apenas um. É o processo 16182 de 2021. A unidade é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Junqueiro. Né? A interessada é a senhora Maria Graziete e Silva. Uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. E também atender a todos os requisitos legais e regulamentares. E, nesse sentido, eu voto por ordenar o respectivo registro da portaria IPREV 2 de 2013, né, que foi retificada pela portaria 090/2021, de 18 de outubro de 2021, da senhora Maria Graziete Silva. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Gustavo, por gentileza. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro. Sendo assim, o voto do conselheiro Alberto está em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho o relator. Também no mérito acompanho, fazendo aquela consignação, caso se aplique nesses autos, devido aqui à data, como sendo de 2021, pode ser que tenha acontecido ou não, mas eu deixo aqui registrado, se por acaso tiver acontecido, registrar consignar minha posição a respeito. Excelência com a palavra. Aprovado, excelência com a palavra. Encerra a pauta, senhor presidente, apenas esse. Excelência, dando continuidade, hoje eu tenho pautado, assim como foi encaminhado a vossas excelências, 39 processos. Desses 39 processos, eu quero também consignar que eu estou retirando de pauta o processo 6729 de 2016. E a razão é a seguinte, esse processo ele já havia sido julgado por nós, mas quando houve a publicação do acórdão, por assim dizer, houve uma falha na indicação do responsável. E isso foi verificado pela presidência, que nos comunicou. Eu tinha pautado para fazer essa correção, mas eu, pensando a respeito, como foi um erro material, nós temos lá a ideia no gabinete de fazer aquela publicação por incorreção, apenas indicando o responsável correto. Na verdade, não é um processo de aposentadoria, é um processo de verificação de legalidade de ato de gestão. Aqueles contatos, inclusive, esse ato ele foi julgado regular. Então, não haveria prejuízo também para o eventual responsável, tendo sido corrigido, inclusive, isso se deu em razão do que constava no cadastro de gestores aqui do tribunal, mas que eu tive a informação que essa semana ou semana passada já foi corrigido para a indicação do responsável correto. E nós vamos fazer isso, essa publicação por incorreção no nosso voto. Então, restam 38 processos de ato de pessoal, sendo 22 aposentadorias, 8 pensões por morte e 7 reservas remunerada / aqui eu vou classificar a reserva, reforma, que porventura pode ter passado algum que seja reforma. Excelência, também nesses processos, pelo que eu pude verificar, a maior parte deles detém, deixa eu até verificar aqui, o registro, como costumo afirmar, administrativo, ou seja, a diretoria participou
ativamente, né, efetivamente, dando o seu entendimento, e mesmo nos casos em que pode acontecer, que poderia acontecer a declaração de registro com entendimento contido no tema 445, nós resolvemos fazer a homologação administrativa. Naqueles que era impossível, adotamos, né, declaramos o registro já feito pelo STF nesse tema 445. E em alguns deles foi constatado que, talvez alguns pelo Ministério Público e alguns pelo próprio gabinete, que há algumas admissões fora daquele prazo de estabilização. Então, dessa forma, nós fazemos aquela sugestão aos gestores que evitem, né, das pessoas que não tenham os requisitos já adquiridos, que façam a inclusão ou concedam, né, os benefícios pelo regime próprio. Vossas Excelências também fazem. No mais, os dispositivos de praxe, naqueles em que a gente está declarando o registro de homologação de acordo com o tema 445, está claro para todo mundo, e nos outros em que nós estamos trazendo o registro de homologação, em virtude dos atos concessórios estarem conforme a legislação à época, então não haveria problema nenhum quanto à homologação, a parte final do ato pelo Tribunal de Contas. E nos casos que se aplicar a comunicação aos órgãos para a devida compensação previdenciária e publicização para os seus efeitos legais. Essa seria uma explicação ampassando dos processos dos votos que eu trago hoje para a apreciação de Vossas Excelências. Doutor Gustavo, por gentileza, na palavra. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados por Vossa Excelência, com as observações que o senhor mesmo fez. Eu acabei esquecendo, mas eu já até avisei, caso eu não fale, mas que sempre esteja essa ideia. Como tem processos, deixa eu verificar aqui, que mesmo antigos, alguns não tão antigos, eles tiveram aquele tratamento que aparentemente distorce do tema da ADI 655 e do que contido na própria lei orgânica do tribunal, onde o doutor Gustavo, eu apenas faço a consignação também como preliminar, mas como eu estou vencido, eu faço só esse registro para não passar em branco. Mas no mérito, vencido, né, superado o vício, no mérito para o registro. Então, os processos estão em discussão e deliberação, Excelência. Como votaria a conselheira Renata? Como votaria a conselheiro Alberto? Me acompanhe, Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados os processos. Excelências, tem ainda um único processo. Esse processo é um ato de pessoal, mas eu trago ele no sentido de que nós optemos aqui para dar a notícia, mais ampla publicidade, trago para arquivar, tendo em vista que o processo... deixa eu só um minutinho para consignar o número correto. Que o processo 17.289 de 2021, ele é, por assim dizer, uma cópia do processo 12.281 de 2021, o que eu trago 17.289. O que já foi julgado, que é idêntico a esse, o 17.281, também de 2021, acordo publicado em 27 de março de 2025. Então, esse processo, doutor Gustavo, é apenas trago para arquivamento em razão da coisa julgada. Essa a explicação quanto a esse processo. Eu passo a palavra, então, para o doutor Gustavo, para a sua manifestação a respeito. Senhor presidente, sendo esclarecida a situação, o Ministério Público opina pelo arquivamento. Perfeitamente. Esse processo está em discussão e votação, Excelências. Como votaria a conselheira Renata? Acompanhe, Vossa Excelência. Como votaria a conselheira Alberto? Comigo, Vossa Excelência, senhor presidente. Não aprovados. Assim, está encerrada a minha pauta para o dia de hoje, mas antes de encerrarmos a sessão, está novamente franqueada a palavra. Não tendo quem que... Pois não, doutor Alberto. Um pouquinho para dizer. Bom, eu só queria
também, mais uma vez aqui, né? O que é bom tem que ser exaltado, né? O que é bom tem que ser ovacionado, visto, né? E eu quero, mais uma vez, parabenizar a conselheira Renata pela liderança do evento que teve ontem aqui, aliás, e continua, né? Continua na fase interna, mas pelo realmente evento espetacular. E da mesma forma, com a participação de toda escola de contas, cerimonial, TIs, TV, tudo, né? Então, assim, o Tribunal de Contas de Alagoas está, assim, de forma espetacularmente se tornando um tribunal até de referência em alguns pontos. Eu digo até referência porque a escola de contas foi premiada, né? Como nós já vimos ontem, foi premiada em primeiro colocado nacionalmente, né? E o evento de ontem foi simplesmente, assim, extraordinário. Rico em informações, inclusive com informações, eu particularmente desconhecia, como o histórico positivo de Alagoas, que era o 27º colocado, ou seja, o último colocado em mortalidade infantil, subnutrição, etc. O último colocado do país e hoje está em 9º, é isso? 9º colocado. Veja que trabalho extraordinário, né? Porque por trás disso tem muito trabalho. Não é simplesmente lançar um normativo, um orçamento, não, é trabalhar sério, né? Então, o evento de ontem também foi focado na primeira infância e, como disse, inclusive, um dos palestrantes, que a primeira infância é a mãe de todas as políticas públicas, porque era a base. Então, parabéns, conselheira, entendeu? E a todos, não só a conselheira, mas a toda a equipe, né? Que preparou esse evento, está executando esse evento, né? E os participantes. Só isso, senhor presidente. Excelência, quero aproveitar o ensejo também para parabenizar o tribunal e as conselheiras, Renata e Cleide, aí colocando o tribunal em destaque. Um destaque positivo, muito positivo, que é sempre importante. Parabéns, conselheira. Senhor presidente, eu faço minhas as palavras de vossas excelências. Presidente, doutor Gustavo, doutor Alberto, eu agradeço a manifestação de apoio. A Rede Integrar tem se mostrado primordial nessa avaliação de políticas públicas, traz um olhar mais dinâmico ao trabalho que é realizado pelos tribunais de contas, que dá a oportunidade de também ir à ponta, né, verificar como estão sendo executadas as políticas efetivamente junto à população. A equipe daqui da diretoria fez uma pesquisa de campo que vai ser consolidada junto aos resultados dos outros tribunais para que seja apresentada uma avaliação efetiva do impacto dos programas Criança Feliz, que é um programa de visitação, e do programa PSF, junto a esse público-alvo. Então, assim, vai trazer um resultado importante para que o governo federal e os municípios, os estados avaliem se o recurso que está sendo destinado tem trazido impactos positivos para a população. Então, foi um esforço integrado também da rede e daqui do tribunal, com Escola de Contas, a DTI, a Diretoria Administrativa, a DEFAFON, cerimonial. Eu queria agradecer o empenho de todos os servidores do tribunal. Então, que seja feito o registro e as devidas comunicações. Continua francada a palavra. Então, não tem mais quem queira utilizá-la, encerrar aqui a nossa sessão, agradecendo a presença de todos, desejando saúde e fazendo convite para os próximos dias e horários normais de nossas sessões. Muito obrigado a todos.